Continuação da leitura do capítulo Mr. Bogart, do livro O Vento Sabe Seu Nome, da Isabel Allende, que diz: nos meses seguintes, Samuel e Letícia adotaram de maneira natural o papel de avô e tia da Anita Dias, a ponto de lhes ser difícil lembrar como tinha sido a vida deles antes da sua chegada. Adaptaram o ambiente para que a menina pudesse se movimentar com facilidade, mudaram a posição dos móveis, tiraram os tapetes dos quais ela pudesse tropeçar e instalaram tantas luzes que, segundo Samuel, a casa deslumbrava de longe e era um perigo para a aeronáutica. Letícia se encarregava das tarefas prosaicas: alimentar, dar banho, pentear, e Samuel a entretinha e educava. Anita era totalmente inapetente. Era uma batalha para fazê-la comer. Mas Samuel fazia questão que ela se sentasse à mesa com os adultos. A menina usava corretamente os talheres e o guardanapo, tinha bons modos e pedia licença para se levantar. Muito obrigada, tia Letícia, muito obrigada, Mr. Bogart, dizia em inglês para que ele entendesse. No começo evitava Samuel, mas depressa começou a se sentir mais segura. Perdeu o medo dele e o procurava espontaneamente. O velho a preparava para que pudesse frequentar as aulas assim que a escola reabrisse. Encomendou os textos escolares que correspondiam à sua idade, todos em inglês, e estudava com ela 3 horas por dia. A menina aprendia com avidez. Como não podia escrever à mão, ele lhe emprestou uma velha máquina de escrever que ela conseguia usar com dificuldade e encomendou para ela um computador com teclado especial para pessoas com deficiência visual. Para Anita, o mais interessante era o piano. É mais fácil do que escrever na máquina, porque se erro, o som é feio, dizia. Era disciplinada e entendia que para desenvolver agilidade nos dedos precisava fazer escalas diariamente. Existe a memória visual, que para você é um problema. Existe a memória auditiva, que não é nada difícil para você. Então, para a música, você precisa de memória emocional e muscular. Teus dedos precisam se lembrar e tocar sozinhos, impelidos pelos sentimentos, repetia Samuel. Eu posso tocar de ouvido, alegava ela. Sim, mas para fazer isso a sério tem que aprender a ler música e fazer os exercícios todos os dias. Ele começou por escrever as notas em tamanho grande no pincel atômico preto, que ela conseguia ler com lupa. Encomendou pela internet várias partituras em braille e se dispôs a estudar o sistema para poder ensiná-lo à aluna. Anita teria de ler a partitura pelo tato e memorizá-la. A estranha situação de viver confinado com Letícia, Anita e os animais devolveu a Samuel a vontade de viver. Desde que enviuvara, sentia que se somavam perdas, ausências, desaparecimentos, mortes, distância, separação e esquecimento. Também desamor. Nele, os sentimentos iam secando. Confessou a Letícia que não sentia saudade da filha, nem do neto, que tanto ele havia celebrado e mimado na infância. Nadine dizia que família não se escolhe e é preciso aceitar com boa vontade qualquer um que nos caiba. Mas Samuel não estava de acordo. Achava que afeto não se dá de presente, que é preciso merecê-lo, e o seu neto só merecia que a vida lhe desse vários chacoalhões para baixar sua arrogância e ensinar-lhe compaixão. Além disso, para um homem solitário como ele, parecia natural gostar de Anita. Imaginou que em tempos normais a menina iria à escola e ele a veria muito menos, mas, estando sempre presente, ela ia ganhando terreno em seu afeto e a passos largos. Quando não estavam juntos, ele a ouvia na casa ou a via pela janela brincando com Paco no jardim ou molhando-se com a mangueira nos dias de calor. Ela passava horas no meio daquela vegetação descuidada. Ocupava em jogos misteriosos. No pouco tempo sob o seu teto, ela fora enchendo cada canto. Nos primeiros dias andava segurando-se pelas paredes, calada, o mais perto possível da Letícia e o mais longe dele, mas logo foi perdendo a timidez. Percorria cada espaço muito atenta, memorizando as distâncias, as janelas e as portas, até que pôde se mover com segurança, subir e descer a escada, sem se apoiar, e correr pelos corredores atrás de Paco. O cachorro trocou o dono por Anita. Ia atrás dela a todos os lugares, deitava-se ao seu lado, e se Letícia deixasse, dormiria com ela na mesma cama. Samuel se resignou a perdê-lo,
O animal tinha vocação para cão-guia. O Paco vai sofrer quando a menina for embora, comentou Letícia. For embora, Letícia? Por mim, que fique e cresça aqui, que se transforme em minha neta. Isso só seria possível se a mãe não fosse encontrada. Eu não posso desejar isso, seria uma canalice, concluiu ele. Depois de cair da escada, Samuel compreendeu que não voltaria a subir ao sótão. Não tinha ideia do que havia ali. Devia ser uma caverna de vampiros lotada de entulho familiar, acumulado e multiplicado ao longo dos anos. Indagando e perguntando, Letícia tinha decifrado alguns segredos e várias vezes soltou o nome de Bruno Brunelli, tateando o terreno para descobrir quem ele sabia, quanto ele sabia, mas não mataria sua curiosidade. Era um assunto particular que carecia de importância. Não havia necessidade de trazê-lo à tona. Ele estava a par de Brunelli. A relação do confeiteiro com sua mulher durou 2 anos. Como ele não descobriria? Foi uma distração tão frívola que Nadine nem fez questão de esconder. Aquela não foi a única infidelidade de Nadine. Ele conhecia outras. Sabia que a relação mais longa e profunda de todas, a única que chegou a ser um verdadeiro amor, ela teve com Cruz Torres, a última pessoa de quem ele teria desconfiado. Nadine a confessou banhada em lágrimas quando Torres foi deportado. Não esclareceu quanto tempo havia durado aquele amor, mas Samuel calculava que tudo havia começado com a reforma da casa e terminado 8 anos depois. Abarcava uma época importante da maturidade de Nadine. Teve ciúmes retroativos por algum tempo, até entender que do México, Torres não punha o seu casamento em perigo, nem afetava o carinho e o companheirismo que ele e Nadine dividiam. Imaginava que o mexicano tinha sido um amante fogoso, que tinha dado a Nadine algo de que ela precisava, e ele não podia ou não sabia dar. Depois de conviverem durante décadas, o amor passa a ser fraterno e o sexo se torna incestuoso, pensava. E não se pode exigir monogamia absoluta em 55 anos de casamento. Enquanto isso, vários laboratórios trabalhavam simultaneamente para produzir uma vacina, e Samuel não tinha dúvidas de que conseguiriam. Em sua longa vida, ele tinha comprovado que tudo passa, mas tinha a dificuldade para pensar no futuro. Sentia-se atolado no presente imutável da pandemia. Como iria ser a nova normalidade? Será que as portas e janelas se abririam e a humanidade sairia? Vacilante talvez nos primeiros dias e eufórica depois. Imaginou as multidões abraçando-se nas ruas como um carnaval. Não seria seu caso, porém. Pensava em aproveitar aquela longa peste para se distanciar das pessoas que não apreciava e largar as obrigações que não lhe interessavam. Tolerava pouca gente, mas escondia também que ganhara a reputação de ser um bom sujeito. Ninguém podia acusá-lo de arrogância ou egoísmo, só de excentricidade. Nadine costumava dizer que excentricidade é admirável, quando acompanhada de sotaque inglês. Antes da chegada de Anita, ele se agarrava ao trabalho e ao estudo para manter a mente ativa. Temeroso diante da possibilidade real, em sua idade, de afundar na neblina da senilidade. Com a menina, ele tinha desafios suficientes e podia defender-se melhor do espectro da demência. Na teoria, Letícia estava tão ocupada com Anita e o trabalho da casa que não lhe sobrava ânimo nem tempo para a mórbida atividade no sótão. Mas na prática, não era assim. Recrutou a menina como cúmplice, e as duas passavam tardes inteiras entretidas na busca dos possíveis tesouros do passado. Anita aprendeu a usar a escada telescópica sem vacilar. Ia mover-se como se pudesse enxergar perfeitamente entre as vigas e os obstáculos do sótão. Samuel dera permissão para que elas descessem os brinquedos de Camille e do neto, que fazia décadas envelheciam lá em cima. Bem como as árvores de Natal, um pinheiro artificial com luzes que eles instalaram em vários cantos da casa. Não era preciso esperar dezembro. A Anita se apropriou de um jogo de chaleira e pequenas xícaras de louça e o convidava a tomar um chá nauseabundo preparado com folhas do jardim. Samuel bebia adoçado com várias colheradas de mel para poder engolir. A menina carregava sua horrível Didi e Paco no carrinho de bebê que tinha sido de Camille, enquanto a boneca nova, a Zumbi, jazia esquecida. A Anita gostava de se segurar na coleira ou na guia de Paco, por companhia e não por necessidade. Insistia em dizer que não precisava de ajuda. Eu posso fazer sozinha. Esse era o seu mantra. Samuel se maravilhava com a menina. Ele nunca tinha vivido num mundo imaginário, então desde muito pequeno aterrissara na realidade. Mas ela, que havia
sofrido rupturas semelhantes às que ele sofrera, conseguia voar para uma dimensão fantástica. O sótão, o jardim, os cômodos vazios eram os lugares por onde escapava. Prestando atenção aos sussurros da menina, Samuel tomou conhecimento de Azabahar, uma estrela muito distante que ela visitava com frequência, levando Paco. Azabahar era o mundo perfeito da felicidade invencível, o lugar onde ela se reunia com os seus ausentes. No começo, a Anita usava a algarávia de 2 idiomas, mas, à medida que avançava nas aulas e via televisão, o inglês começou a predominar e Samuel conseguia entender um pouco. Reparou que a Anita fala sozinha? Deve ter uma amiga imaginária, isso é frequente nas crianças solitárias, comentou Letícia. Fala com a irmãzinha, respondeu ela. Como? Que irmãzinha? Perguntou Samuel intrigado. Cláudia. Ela morreu no mesmo acidente em que ela ficou cega. A Cláudia tinha 3 anos e a Anita acabava de fazer 6. Eram muito unidas. A boneca de pano era de Cláudia. Por isso a Anita gosta tanto dela. Como você sabe tudo isso? Ué, Mr. Bogart, porque eu perguntei. Ela disse que Cláudia morreu? Sim. Não está delirando. Sabe que a Cláudia não está aqui, coitadinha. Primeiro morreu o pai, depois a irmã. Ela perdeu a visão. Quase mataram sua mãe. Teve de deixar o lar e a avózinha. E aqui foi separada da mãe e ficou sozinha. Ressuscitou a irmã para ter companhia. Eu não sei como vai poder se recuperar de tudo isso, murmurou Samuel. Ela é forte. Espero que com o tempo toque em frente, respondeu ela. Fazia várias semanas que Samuel estava pensando nas mudanças que faria em seu testamento. Conversara pelo Zoom com seu advogado para lhe dar instruções e notificou Letícia. Quando morresse, a casa ficaria em fideicommício para proteger Anita, e ela, por ser sua tia, o administraria. Não fale assim, porque é como chamar a morte. E o que Camille vai dizer? Vai pôr a culpa em mim. Vai dizer que a empregada o enganou quando o senhor estava senil para mudar o testamento. Ela vai herdar o restante dos meus bens. Só vai saber do fideicomisso quando for mais tarde, ou tarde demais. Tenho 2 atestados médicos declarando que estou em pleno domínio de minhas faculdades mentais. E você vai ver como se acerta com a Camille. Nadine sempre disse que esta casa devia ser um refúgio para qualquer necessitado. Então eu quero que sirva para financiar a educação de Anita. Quem disse que ela vai ficar aqui? Onde quer que esteja, vai precisar de escola. Se você vender a casa, haverá dinheiro suficiente para isso. Se preferir alugá-la, ela pode render uma boa quantia mensal. Alugar? Isso aqui está caindo aos pedaços. Não exagere. Vai ser preciso fazer alguns reparos quando passar a pandemia, respondeu. Aqui há muitos cômodos. O senhor me disse que no passado foi uma casa de tolerância. Você não está pensando em montar um bordel, Letícia, pelo amor de Deus. Não, isso é muito complicado. Mas o senhor poderia alugar quartos para estudantes da universidade, uma espécie de pensão. O que acha? Bem, se você acha bom, vá em frente. Eu estarei debaixo da terra. Nada de crematório para mim. Quero um túmulo junto com a Nadine. Eu estou vendo que tem muita confiança em mim. Tenho plena confiança na sua capacidade, na tua honradez e no afeto que tem por Anita. O que anda fazendo o Frank Anguilhieri? Ele diz que se o governo mudar depois da eleição presidencial de novembro, sem dúvida vão tratar de reunir as famílias. Ilusões, Letícia. Faltam 6 semanas para a eleição e ninguém garante o resultado, lembrou-se Samuel. O senhor sempre pessimista. Não posso ser otimista nesse mundo de sujeira, mas agora eu sinto vontade de mudá-lo, como não tive antes. E esse foi o fim do capítulo sobre o Mr. Bogart. O próximo se chama Anita, escrito também em setembro de 2020. Vamos ver na próxima leitura. Tchau, tchau.